Boa tarde ao nosso vice-presidente, deputado Mário Mota. Boa tarde, Marquito. Boa tarde também, Fernando Krelin, que eu vejo aqui. Deputada Ana, não sei se já entrou, mas, enfim, boa tarde a todos os deputados e deputada. Quero cumprimentar também o público que nos acompanha através da TVA e todos os servidores desta casa. Coloco em discussão e votação as atas da primeira reunião extraordinária e sexta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado a ata, então. Ordem do dia, discussão e votação dos seguintes requerimentos. Perdão, deputado Fernando, está nos ouvindo? Eu acho que não. Fernando, tudo bem? Está nos ouvindo? Estou ouvindo agora, estou ouvindo. Tá bom, bem-vindo. Requerimento de nossa autoria para a realização de um seminário avançado sobre a formação de professores para a educação básica a ser realizado no Auditório Antonieta de Barros em data a ser definida. Esse requerimento é uma solicitação das universidades comunitárias. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado. Requerimento 134, de autoria do deputado Marquito, para a realização de seminário Patrimônio Cultural, Sinergias entre Poderes e Sociedade, a ser realizado no plenarinho deputado Paulo Stuart Wright, em data a ser definida. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Quero pedir aos deputados extra-pauta, requerimento que nos chegou, também do setor cultural, para viabilizar o debate sobre o tema Samba e Cultura, por políticas públicas no Estado de Santa Catarina, seminários pela região pelas regiões do Estado. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação dos pareceres. Deputado Mário Mota, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente Luciane Carminati, meus queridos colegas de comissão, a todos que nos acompanham pela TVA, eu inicio com um parecer do relatório e voto ao projeto de lei 0361 de 2022, do deputado Fernando Krelin. Trata-se do projeto de lei que pretende alterar o anexo único da Lei 18.278, de 20 de dezembro de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fim de declarar de utilidade pública estadual o Atlântico Futebol Clube de Balneário Barra do Sul. Eu peço licença para imediatamente ir ao voto. A esta Comissão de Educação, Cultura e Desporto compete analisar as proposições sob a ótica do interesse público quanto aos seus campos temáticos ou áreas de atividade, conforme preceituam os artigos 78 e 144.3 do Regimento Interno desse Poder. Neste sentido, entende-se que o título de utilidade pública estadual a ser concedido ao Atlântico Futebol Clube de Balneário Barra do Sul é convergente com o interesse público, uma vez que a entidade tem por finalidade desenvolver e estimular práticas desportivas, bem como constituir e ministrar cursos de formação educativa voltados à prática de esportes, conforme especificamente demonstrado no relatório de atividades dos últimos 12 meses, anexado às páginas 38 a 69 da versão eletrônica deste processo. Ante o exposto, com fundamento nos artigos já citados, eu conduzo o voto no âmbito desta Comissão de Educação, Cultura e Desporto pela aprovação da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei 0361/2022, à deliberação do plenário desta Casa. Projeto de lei 361/2022, parecer do relator, deputado Mário Mota, pela aprovação. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Passo ao relatório e voto ao projeto de lei 0347 de 2022, de autoria da deputada Luciane Carminati, que, de acordo com a sua ementa, pretende alterar o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Cultural Alquimídia de Florianópolis. Da mesma forma, peço licença para ir diretamente ao voto. A esta Comissão de Educação, Cultura e Desporto, nesta fase processual, incumbe analisar a presente matéria, conforme o que preceitua o artigo 144, inciso 3, combinado com o artigo 78 do Regimento Interno da Alesc, ou seja, quanto ao exame do interesse público sob a ótica específica dos campos temáticos e áreas da atividade a que lhe compete. Nessa esteira, eu constato que a proposta em apreciação é pertinente e convergente ao interesse público, uma vez que a entidade, ora postulante da Declaração de Utilidade Pública Estadual, tem trabalhado intensamente nas questões sociais vigentes à sua missão e valores, estimulando e proporcionando à coletividade benefícios e vantagens de natureza social, educativa e cultural. Ante o exposto, considerando o interesse público da proposta, eu voto no âmbito desta Comissão de Educação, Cultura e Desporto pela aprovação da continuidade da tramitação do projeto de lei 0347/2022 e ao consequente encaminhamento à deliberação do plenário desta Casa. Projeto de Lei 347/2022, parecer do relator pela aprovação. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. É isso, deputado? Exatamente. Muito obrigado. Obrigada a você. Deputado Matheus Cadorim. Boa tarde a todos. Faço o voto do relatório ao projeto de lei 0332 de 2022, que altera o anexo único da lei 16722 de 2015, que consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses, para o fim de denominar o município de Itapoá como capital catarinense da música. O autor, deputado Maurício Skudlark. Passo ao voto. Preliminarmente, anoto que, por força do disposto nos artigos 144, inciso 3º, e 209, inciso 3º, do regimento interno desse poder, cumpre a esta Comissão de Educação, Cultura e Desporto analisar as proposições sobre o prisma do interesse público, quanto aos campos temáticos ou de áreas de atividades aludidos no artigo 78, inciso 4º do mesmo Estatuto Interno. Assim, da análise que regimentalmente me compete, observo ser evidente que o município de Itapoá possui uma cena musical vibrante, diversificada e relevante para o cenário musical catarinense. E com sua rica herança cultural, eventos de destaque, infraestrutura musical e talentos locais, é plausível denominar Itapoá como capital catarinense da música. Essa designação ajudará a promover a cidade como um destino turístico musical e a valorizar ainda mais a sua contribuição para a cultura e a arte de Santa Catarina. Nesse sentido, pondero que a medida visada pelo projeto de lei sob o exame tem relevância social e, sendo assim, vislumbro na presente proposta o interesse público, razão pela qual concluo que merece ser acatada neste Parlamento. Ante o exposto, no âmbito deste colegiado, reiterando achar-se configurado o interesse coletivo quanto à norma material almejada, com fundamento nos artigos 144, inciso 3º, 146, inciso 1º e 149, parágrafo único, todos do regimento interno desta Casa, conduzo o voto pela aprovação do projeto de lei número 0332 de 2022. Esse é o voto, senhora presidente. Projeto de Lei 332 de 2022, parecer do nobre colega deputado Matheus Cadorim pela aprovação. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. São essas as matérias da ordem do dia. Deputado Marquito, gostaria de se manifestar? Queria só fazer aqui um registro, né? Queria primeiro dar uma boa noite para todos os integrantes aqui da comissão.
e a nossa presidente Luciane Carminati. Quero fazer um anunciado aqui sobre uma oficina que será realizada aqui na Assembleia Legislativa. Inicialmente seria essa oficina no plenarinho, mas foi deslocada para o plenário, para o auditório Antonieta de Barros, que é uma oficina que tem como objetivo, né, auxiliar a categoria de produtores culturais para acessar o edital cultural Elizabeth Anderle, né? Ela vai ser ministrada pelo produtor cultural Fábio. Ele conhece bem do tema, o Fábio Garcia. Inicialmente foi abertas as inscrições, né, para um número até 100 pessoas, mas já está em quase 200 pessoas inscritas, então foi transferido para o auditório Antonieta de Barros. Vai acontecer na quinta-feira, dia 10/9, a partir das 18 horas, ali no plenário, né? Então, as inscrições estão abertas para quem nos acompanha agora aqui na comissão. Fica também o convite para integrar. O Fábio Garcia vai estar auxiliando e instrumentalizando também todos e todas que queiram acessar esse edital. Muitas vezes os produtores culturais ou mesmo os fazedores de cultura têm uma dificuldade enorme de conseguir dar conta dos critérios, né, exigidos e até mesmo pela escrita. Então, acho que é um bom momento, uma boa oportunidade, e agradecer também a toda a assessoria aqui da casa que acaba dando essa condição, né? Então, fica esse convite para todos e todas acompanharem. Quinta-feira, agora, dia 10 de agosto, às 18 horas, no plenário Antonieta de Barros. Obrigado. Presidente, eu gostaria apenas de fazer um registro que durante as breves comunicações na plenária, na sessão ordinária de hoje, eu trouxe à tona algumas informações novas que foram veiculadas a partir de ontem sobre o ensino médio em nosso país. Inclusive com a possibilidade do aumento de carga horária novamente em disciplinas importantíssimas como português, matemática, e uma revisão da forma como os próprios estudantes fazem as opções pelos itinerários, como são chamados. E abre-se uma consulta pública, e eu acho que é importante que todos os interessados no assunto se antenem, se liguem nestas informações. Ontem a notícia correu, provavelmente hoje, nos principais noticiários da TV também deva voltar à tona. Me preocupa bastante, eu fiz apenas uma colocação ao final, de que se coloca em andamento um projeto por alguns meses e depois se abre uma possibilidade de que as pessoas opinem a respeito dele. É importante, sim, mas talvez fosse muito importante colocar à tona o projeto, abrir uma audiência pública ou uma consulta pública com as manifestações. Mas, de qualquer forma, é sempre tempo de adequarmos o ensino médio brasileiro. No caso de Santa Catarina, quem sabe, para que tenhamos um número suficiente de universitários buscando a faculdade gratuita mais tarde. Apenas um registro e eu agradeço. Bem, quero aproveitar, então, também fazer um registro de duas questões importantes. Só antes de eu mencioná-las, deputado Mário Mota, nós divulgamos muito nas nossas redes sociais também esse avanço que o Ministério da Educação tem divulgado, inclusive, porque, infelizmente, lá atrás nós tivemos a mudança do ensino médio feita de forma atropelada, medida provisória. Na época, inclusive, nós tivemos as ocupações das escolas. Eu me lembro que eu visitei várias escolas e muita gente não entendia por que os alunos estavam ocupando as escolas. Eles estavam questionando esse modelo, que provou agora que não deu certo, né? E que bom que o Ministério da Educação reconhece em toda a consulta pública que concluiu agora em julho que não dá para você ter 1 hora aula de matemática e português por semana, né? Isso é vergonhoso. Então, agora volta a formação geral básica com força. As disciplinas tradicionais terão uma composição de carga horária maior
E os itinerários formativos, que é ad infinito, ele tem limitações, serão 2 itinerários apenas. Isso também joga a responsabilidade de você ter, digamos assim, uma espinha dorsal do ensino médio mais consistente, que dê mais robustez, né, a essa formação do estudante. Então, eu comemorei muito, porque a gente está... Até a nossa equipe resgatou desde 2012, a gente vinha dizendo, né? Não mexeram nas escolas, não tem laboratório, ensino técnico, mas não tem profissionais, vai dar problema, não tem equipamento, não tem insumos, não tem preparo, não tem formação dos professores, não tem contratação através de concurso, é só ACTs. Então, a gente alertava de tudo isso. Agora é só olhar os números, né? Quando a gente olha reprovação, evasão, abandono e a insatisfação generalizada, que, inclusive, em nossa audiência pública aqui, que nós fizemos no plenário Osni Regis, ficou escancarado esse sentimento de profundo questionamento a esse modelo. E, é claro, o Ministério da Educação agora está se cuidando mais de como faz isso. Não é medida provisória, é uma lei. Então, vai para o Congresso um projeto de lei e o Congresso pode alterar para o bem ou para o mal. A gente não sabe o que vem, né? Eu espero que os congressistas tenham o cuidado, a responsabilidade para a gente não cometer os mesmos erros que lá atrás os legisladores, infelizmente, provocaram, né? Então, queria fazer esse registro, mas também fazer mais 2 registros aqui. Permite uma parte Sim. ainda em relação a Sim. esse assunto. Voltando no tempo, eu me recordo do meu ensino médio, há muitos anos, mas nós tínhamos núcleo comum e disciplinas optativas. Núcleo comum, português, matemática, história, geografia e ciências, obrigatório para todas as escolas. E as disciplinas optativas, é um outro nome, talvez, para itinerários. As escolas tinham várias disciplinas e podiam escolher aquelas que mais se adaptavam à sua região. No meu caso, era muito difícil, porque, vivendo em circo, eu saía de um colégio em que algumas disciplinas optativas eram muito diferentes da próxima escola e por aí afora. Mas a ideia de núcleo comum e disciplinas optativas nunca me saiu da cabeça. E as principais disciplinas que compunham o núcleo comum estavam presentes em quase todos os dias da semana. Vale apenas como lembrança de um tempo que vai pela década de final de 50 e começo de 60 do milênio passado. Mas temos que ter orgulho da nossa história também, né? Não tenha dúvida. Então, é isso. Então, a formação geral básica volta com a valorização das disciplinas do núcleo comum, né? Que são as disciplinas tradicionais, história, a filosofia, a sociologia também voltam, artes, educação física, matemática. Claro que a matemática e a língua portuguesa têm uma previsão de uma carga horária maior. Mas eu queria fazer o registro hoje, terça-feira, ontem, dia 7 de agosto, nós completamos os 17 anos da Lei Maria da Penha. E aqui no âmbito do parlamento, nós temos uma lei aprovada de autoria do deputado Rodrigo Minotto, com a minha coautoria, que se chama Maria da Penha Vai à Escola. Foi uma lei muito importante que nós fizemos. Por quê? Porque mudar essa cultura da violência, né, que está presente, a cultura da violência contra as meninas, contra as mulheres, ela também passa pela educação. E ontem nós fizemos um movimento grande no estado inteiro de entregar, então, gibis que foram organizados pela OAB de Chapecó inicialmente, e depois, já na sua primeira e segunda edição, a LESC tem feito a impressão, e a gente foi trabalhar com os estudantes do ensino médio dos anos finais do ensino fundamental. E é uma experiência muito positiva, porque os estudantes enxergam na prática o trabalho nosso, né? Aqui está uma lei, né, que aconteceu lá em Brasília, mas que aqui no estado também teve outra legislação e que chega na escola para a gente mudar esse comportamento. E os alunos vão relatando: meu pai faz isso, o vizinho é assim,
É muito interessante. As crianças e os estudantes são muito verdadeiros, né? E eles vão relatando as violências e a gente vai se chocando com isso. Mas a gente tem que se chocar mesmo, porque a realidade tem que aparecer. E que bom que ela vem para dentro da escola e a gente consegue trabalhar de forma adequada. Então, eu queria fazer aqui também a menção a isso para trazer essa socialização com todos vocês. E também relembrar que na última reunião nós tivemos aquele debate sobre patrimônio material e imaterial, lembram? Em relação à Marcha para Jesus. Então, eu já pedi para a minha assessoria agendar com o presidente da Fundação Catarinense de Cultura. Nós não vamos fazer uma reunião oficial da comissão, porque eu acho que é melhor a gente ter uma conversa, nós com ele, né, mais informal. E aí eu trocava uma ideia com o deputado Mário Mota, a gente chamá-lo aqui e convidar os deputados da comissão para a gente tentar chegar num denominador comum que seja adequado, porque já outros vários projetos de lei de colegas deputados foram protocolados e os deputados querem que avance. E a gente não vai avançar enquanto não resolver isso, porque a gente precisa tratar também com os critérios técnicos, né, de quem consegue atestar que determinado conteúdo, de fato, é patrimônio imaterial. Então, eu só queria trazer essa informação a vocês. Assim que a gente agendar, a gente comunica a todos os membros para que participem. Eu gostaria apenas de acrescentar, porque houve, na sanção desta lei, que transformou a Marcha para Jesus em patrimônio imaterial, eu estava presente e também estava presente o presidente da Fundação Catarinense de Cultura. E eu fiz esta colocação da discussão que tivemos aqui, no sentido de alertar, inclusive, de que, muito embora nós tenhamos aprovado sem que aquele projeto tivesse passado diretamente pela Fundação Catarinense de Cultura ou pelo Conselho Estadual de Cultura, nós iríamos encaminhar nessa direção de que a Fundação Catarinense de Cultura participe ativamente dos próximos pedidos que aqui chegarem. E fui informado de que todos os projetos até então aprovados seguiam esse rito. Então, todos os que são hoje patrimônio imaterial, à exceção da Marcha para Jesus, passaram antes pela Fundação. E imaginei que a presença do presidente poderia ser uma espécie de referendo da própria Fundação, muito embora não tenha chegado até ela. E, posteriormente, eu fui conversar com o presidente da Fundação Catarinense de Cultura, neste sentido, de alertá-lo para que ele receberia um convite da comissão para que discutíssemos o assunto. Porque todos nós entendemos, entendíamos e entenderemos importante demais que uma avaliação da possibilidade de qualquer evento se tornar seja imaterial ou material, se transforme em patrimônio do Estado, especialmente se for na área da cultura, que seja avaliado por quem efetivamente tem essa competência. E ele disse que não só avaliou e avalizou a Marcha para Jesus, muito embora não fosse ele o único a poder avalizar, mas disse que a sua presença lá referendava a preocupação que a Comissão de Educação, Cultura e Desporto tinha. Eu agradeci e disse que, posteriormente, iríamos fazer esse contato para que ele estivesse conosco. Eu queria... Assim, eu acho que é uma discussão bem urgente. Eu, particularmente, sou relator de um projeto nessa comissão da mesma natureza, de patrimonialização de mais um projeto, e estou justamente segurando um pouco para aguardar como que a gente vai conduzir essa questão, né? E volto a dizer, hoje, da forma com que é aprovado, não garante a patrimonialização. Legalmente, sim. Não. Mas moralmente, não. Não, pior do que isso, assim, porque, inclusive para todos os processos, sabe? Para o próximo passo, que é o processo de salvaguarda desse patrimônio cultural material ou imaterial. Sim. E não é reconhecido o que a gente faz aqui para os órgãos de patrimônio, que é um rito de patrimonialização. Sim. Eu acho que isso é importante a gente reforçar. O que a gente está dando aqui eu volto a dizer, a gente dá o título, mas é como se fosse apenas
um certificado, como um certificado de utilidade pública. Legalmente, sem a validade Sem a esperada. validade de patrimonialização. Perfeito. Eu acho que isso tem que ficar muito bem definido. E aí é um problema, porque a gente vai começar a aprovar patrimônios culturais, materiais e imateriais que não cumpriram com esse objetivo. Um rito, perfeito. E a gente está dando, na verdade, um título, Sim. sem o peso da patrimonialização, trazendo problemas futuros, inclusive, para processos de construção de salvaguarda, que é o grande objetivo quando a gente patrimonializa algo, né? Então, é fundamental a gente fazer essa discussão e reposicionar o rito legislativo para melhoria mesmo, para a qualidade do nosso trabalho legislativo, né? Já a partir da Comissão de Constituição e Justiça, diga-se. Eu quero alertar os colegas deputados aqui. Essa será uma tarefa bem difícil. Já alerto Vossas Excelências, porque eu, por muitas vezes, fui questionada de impedir o trabalho dos colegas deputados, por entender que o deputado tem a prerrogativa de apresentar projetos dessa natureza. E eu não vejo nenhum problema em apresentar, mas eu entendo que a gente precisa ser mais sério na concessão, na legitimação, né, do que seja patrimônio imaterial. Eu sempre me lembro a história de você sair distribuindo placas de honrarias. Quando você banaliza isso, perde o sentido. Quer dizer, tem que ter algum fundamento, tem que ter algum critério para você atestar que o sujeito merece nessa honraria. Se não, então mas esse é um debate que a gente vai precisar fazer. E eu quero só fazer um adendo aqui para a nossa assessoria que vai encaminhar a reunião. Nós precisamos convidar o Conselho Estadual de Cultura, porque é a representação da sociedade. Então, é o executivo, a representação, né, dos setores, através do Conselho Estadual, e a comissão. Acho que está bem encaminhado. Vamos trabalhar para fazer a semana que vem, que aí e tu está com vários PLs, eu também tenho, e estou aí para distribuir, estou segurando e quero também distribuir, porque não dá, né? Mas, por último, colegas deputados, também informando que nós temos esse ano um cronograma que vai de outubro a janeiro do ano que vem, com a realização da Conferência Extraordinária de Educação. Nós temos o Plano Nacional, que vence no ano que vem, o Plano Estadual 2015, porque é um ano depois, então 2025, e nós temos os planos municipais. E a Conferência Nacional Extraordinária precisa ser realizada no âmbito de cada município, de cada estado, para depois ir para a nacional. Então, esta comissão sempre foi muito protagonista desse debate, na sistematização, na organização das audiências e na promoção, inclusive, do texto final que vai para o plenário. Então, fazer esse registro para que todos nós tenhamos ciência que isso está em pauta, né? E a gente vai ter muito trabalho aí no segundo semestre. Só que a minha assessoria só me informou rapidamente, desculpa, que a gente aprovou o requerimento do seminário com o título de Patrimônio Cultural, Sinergias entre Poderes e Sociedade. E ela busca aprofundar ainda mais a discussão sobre o processo de patrimonialização, né? Eu acho que a comissão está disposta e a fim de fazer esse debate, essa discussão. Então, só agradecer a Gabriela que me informou. Tá bom, deputado Mota. Não, eu só queria fazer um registro bem breve. Eu achei que a reunião hoje fosse bem rápida, com 3 projetos, e fico profundamente feliz, porque eu acredito que esses momentos de uma comissão possam ser muito bem aproveitados. Estamos todos aqui com a melhor das intenções, dentro da competência de cada um e da capacidade de cada um no domínio dos vários assuntos que se relacionam, no nosso caso, com educação, cultura e desporto. E eu fiquei muito feliz de poder participar da reunião de hoje e ter ouvido importantes manifestações dos nossos colegas. E acredito que o deputado Matheus Cadorim também, embora ele não tenha se manifestado muito, mas... É que eu estou recuperando o fôlego, deputado, porque eu literalmente atravessei essa praça para chegar aqui a tempo correndo, para justamente poder participar da comissão, dada a importância que eu entendo eu tenho que tem o certeza tema, disso. né? Mas compactuo com a sua, Muito obrigado. com a sua fala.
Muito obrigada, então, deputado Matheus Cadorim, deputado Marquito, deputado Mário Mota, Fernando. Obrigada a vocês todos que estão nos acompanhando e nós encerramos, então, a reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Muito obrigada. Se não fosse o SUS,